um problema de intermitência aqui na nossa rede de internet da Claro, que não está nos proporcionando uma rede Concorrente, estável. escuta. Então, nós faremos a transmissão somente ao vivo pelos outros canais da Vínculo, como Instagram, TikTok e Kawaii. E depois nós iremos gravar o nosso programa de hoje e subir para o YouTube. Depois teremos o programa completo lá no YouTube da Vínculo Consultoria MKT. Podemos começar, Vitor? Bom, então uma ótima tarde. É um prazer imenso estarmos aqui com vocês novamente, né? Eu e a Fernanda. E hoje nós escolhemos um tema que permeia sobre os tópicos de ambiente interno de uma empresa, microambiente e macroambiente, né? Para quem não me conhece, eu sou a Flávia, né? Eu sou a responsável pela empresa, CEO, e a Vínculo é uma agência de comunicação e marketing digital que está no mercado aí há 15 anos já, e eu tenho 21 anos de formação. Não gostaria de falar isso, não, que entrega um pouco da minha idade, mas não tem jeito. Agora, Fernanda, por favor, apresente. Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda, muitos me conhecem como Nanda. Eu estou aqui na Vínculo há 5 anos e hoje eu sou responsável pela área de tráfego pago. Porém, eu me formei em 2016 em propaganda e marketing. Tenho formação também em design gráfico, já passei por todas as áreas da agência. E hoje o meu foco principal é tráfego e, consequentemente, estratégias, né? Então, a gente está aqui na Educavínculo para desvendar esse tal de tráfego pago, né? E antes da gente falar de tráfego pago, precisamos falar de estratégias, né? Sobre o marketing puro, e é isso que vamos falar hoje, na análise macro e microambiente. Legal, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora, primeiro, do cenário interno de uma empresa, né? Então, iremos começar falando sobre o ambiente interno. E uma ferramenta muito bacana que a gente usa... Oi? Uma ferramenta muito bacana que a gente usa é o método Canva, né? A teia de modelo de negócios, né? Que na verdade, aquilo que nós utilizamos para mapear a própria empresa. Então, por exemplo, eu já fiz um processo desse, já passei por um processo desse junto com o Sebrae. Abaixa o seu papel aí. Para realizar esse mapeamento para a própria Vínculo, né? Não são todos os contratos que a gente desenvolve esse tipo de projeto, né? Porque, logicamente, nós vendemos o contrato que o cliente deseja contratar. Mas o correto seria nós começarmos fazendo esse mapeamento interno. O que esse projeto ele inclui, né? Então, a teia de modelo de negócios, ele inclui você delimitar parcerias-chave, atividades-chave, recursos e estrutura de custos, desculpa. Então, esse é um bloco uma primeira fase de um bloco de um processo. Parcerias-chaves, que são pertinentes para a sua empresa acontecer, né? As atividades principais que serão o foco de vendas da sua empresa. Logicamente que uma empresa ela presta, ou ela tem diversos tipos de produto ou diversos tipos de serviço, mas tem os produtos ou os serviços que são sempre os mais lucrativos. Então, na curva A, B, C, a gente pode delinear, e é necessário delinear, logicamente, esses produtos e serviços. Os recursos-chave, ou seja, os recursos que você precisa ter para desenvolver a sua empresa, né? Quais são os recursos que você precisa para desenvolver os seus projetos e a estrutura de custo. Isso, gente, ele independente de ser uma agência de marketing ou um outro tipo de nicho mercadológico. Aí a gente no segundo Mandei bloco... para você, Vitor, para você pôr na tela aí, para o pessoal poder acompanhar.
Quer falar do segundo bloco? Proposta de valor, relação com o cliente. O Vitor vai compartilhar aí com vocês, né? Então, como a Flávia falou, o passo número 0 de estratégia de negócio é esse Model Canvas, né? Qualquer empresa de gestão, qualquer microempreendedor ou empreendedor, né? Precisa criar esse modelo de negócios, porque nada mais é do que você visualizar o seu negócio em uma página, tá? O Vitor vai compartilhar aí a tela com vocês, então, como a Flávia falou, a gente tem as parcerias chaves, atividades chaves e recursos chaves. E depois nós vamos para a proposta de valor, né? Na proposta de valor, o que seria? Peraí, deixa eu compartilhar aqui. Pegar minha cola, gente, porque tá muito pequenininho para eu ler. Peraí. Me avisa quando estiver na tela aí, Vitor. Já tá? Quer que eu fale? Quero, porque bugou aqui a cabeça. Proposta de valor, gente, logicamente é o diferencial do seu negócio, né? O que você vai entregar de diferente, né? Quais são os seus valores com relação ao seu concorrente? Logicamente que a gente precisa definir, quando nós estruturamos um negócio, nós precisamos definir missão, visão e valores. E esses valores, eles estão ligados muito à liderança, né? Porque a liderança, geralmente, são pessoas que constituem a empresa. Então, qual que é a sua proposta de valor? Qual que é o seu diferencial? Como que você vem entregar? A mesma coisa que um monte de empresa entrega, só que através de uma proposta de valor diferenciado, tá? Aí a gente tem a relação com clientes. Como se dará a sua relação com clientes? Qual o processo, qual é o meio que você vai se comunicar com os seus clientes? Por exemplo, aqui nós tivemos uma série de dilemas. Iremos nos comunicar pelo WhatsApp, ou por e-mail, ou por telefone, né? Como se dará o processo de aprovação dos trabalhos? Aqui é uma empresa de prestação de serviço, então a gente precisa que os serviços sejam aprovados, ou que eles peçam alteração do serviço que foi executado para que chegue no ponto de qualidade que o cliente necessita. Então, como se dará essa relação? Aí, os canais, né? Quais são os canais que a empresa vai escolher para colocar a cara dela no mercado? Por exemplo, o marketing digital é um dos canais que pode ser possível de ser escolhido. Uma empresa ela pode ter somente um canal? Não, ela pode ter diversos canais, né? Então, ela pode trabalhar com um canal de marketing digital, ela pode ter redes de relacionamento, redes de networking, como nós, por exemplo, participamos do BNI como rede de networking. Essa é uma rede profissional, mas existem outras redes de networking que não são... quando eu falo profissional, é porque ela é paga, ela tem um custo, né? Ela entra na estrutura de custo da empresa. Mas existem outras redes de networking que não têm custo, mas também que são possíveis de serem inseridas em um contexto comercial de uma empresa, né? Aí a gente tem a segmentação de mercado e os pontos de fontes de renda, né? Então, a segmentação de mercado, que a sua empresa quer atuar ou que ela pode atuar, né? Logicamente que, por exemplo, existem nichos mercadológicos onde a empresa ela foi constituída para ter como cliente um segmento de saúde ou um segmento hospitalar. Vou dar um exemplo de um cliente que nós temos, uma lavanderia industrial. Então, o foco da lavanderia industrial é atender hotéis, pousadas, clínicas, hospitais. Ou seja, ela está delineando o nicho mercadológico onde ela quer falar. Mas não necessariamente isso é uma regra, né? A empresa pode atender vários nichos? Sim, mas é importante que ela saiba qual é o nicho mercadológico que dá também maior lucratividade, que traz maior lucratividade para a empresa. Aí, por último, nessa etapa do modelo Canva, já com o gancho da lucratividade, a gente vê que tem
a fonte de renda, né? Quais são as fontes de renda que a empresa possui? De novo, naquele gráfico do produto, né? Qual é o produto que tem maior lucratividade, a média e a baixa lucratividade? E, logicamente, o seu departamento comercial trabalhar de uma maneira estratégica para que a empresa sempre esteja vendendo mais o produto que dá maior lucratividade. E entra também nessa parte de fonte de renda, um e-commerce, você vai vender online, você vai vender offline, quais são as suas fontes de renda? Se for uma franquia, vem dinheiro dessa franquia, se, por exemplo, você tem vendedores externos e internos, né? Então, tudo isso entra na sua parte de fonte de renda e, claro, também na estrutura de custos, né? Porque para você pôr um e-commerce no ar, você tem a sua estrutura de custos. Então, uma coisa é linkada à outra. Já dá sequência aí no então, após você ter essa análise do seu modelo de negócios, né? Nós analisamos a análise macro e micro. Qual é a diferença das duas? Macro são todos os fatores externos, ou seja, são dados secundários que você pesquisa. E microambientes são dentro da sua empresa, não é o ambiente interno, mas são dados internos como clientes, fornecedores, concorrência e parceiros. Bom, então na análise macro, como a gente falou, é uma análise externa e ela é composta por 6 análises, no qual a Flávia vai contar para vocês quais são essas análises aí da macro. Mas você não vai começar com a micro? Não, porque macro é externo primeiro. Bom, então vamos lá. Os macroambientes, na verdade, são análises que nós temos que fazer sempre com aquilo que está fora da agência, né? E é um ambiente, logicamente, muito mais macro, ou seja, muito mais distante da gente, do que os pontos que estão fora também, mas consideramos como micro, ou seja, pensa num gráfico de círculo, né, onde a empresa está no meio. Depois da empresa, a gente tem o microambiente, né, onde vem ali no microambiente os fornecedores, os clientes, os parceiros e a concorrência, ou seja, está mais próximo da sua realidade, né, como empresa. E o cenário que nós denominamos como macroambiente é tudo aquilo que permeia a nossa vida de uma certa forma, porém não proporciona abalos, impactos diretamente na nossa empresa, se a gente não souber fazer essa leitura, né? Então, isso é importante. A leitura daquilo que acontece no cenário externo pode impactar de uma maneira favorável ou desfavorável no desenvolvimento do seu negócio. Então, eu vou dar um exemplo. O cenário econômico, né? Ele influencia ou não influencia na vida das nossas empresas? O cenário econômico influencia bastante, mas muitas vezes os empresários eles não fazem essa leitura. Então, eu vou dar um exemplo mais real. Com a pandemia, os carros 0 km pararam de ser fabricados por conta de falta de peça. O que aconteceu então? Os carros usados precisaram ter mais manutenção. As empresas que fizeram essa leitura, essa oportunidade, é aquela velha história, infelizmente dizendo, desgraça de uns, sucesso de outros, né? Enquanto uns tiveram o seu dia a dia impactado por não poder vender mais carro zero, as empresas de manutenção, as autopeças, as empresas de troca de escapamento puderam explorar mais esse nicho mercadológico, fazendo propaganda, chegando até o cliente, incentivando para que ele mantenha seu carro mais em ordem, digamos assim, para que ele tenha uma vida útil mais prolongada. Então, observar as oportunidades, os fatos externos que acontecem. No nosso cenário político, da mesma forma, né? Você ter uma leitura política daquilo que está acontecendo no teu país, ou de você até ter um envolvimento com os políticos, não sendo político, mas tendo o envolvimento de entendimento daquilo que está acontecendo no seu município, das leis que estão em vigor, das leis que deixaram de estar, que podem influenciar no seu negócio. Um outro ponto,
o aspecto ambiental, né? A sua empresa, ela valoriza o meio ambiente, ela incentiva a reciclagem interna. Isso é um exemplo bem básico, mas é pelas pequenas ações que nós transformamos os resultados de uma maneira mais expressiva. Então, começando a ter um incentivo dentro de casa e incentivando a equipe a ter a mesma atitude fora de casa e às vezes até poder colaborar com o meio ambiente, né? Nós conhecemos e indicamos ações publicitárias que são destinadas ao apoio do meio ambiente, como por exemplo teve uma época que isso estava muito no auge, o patrocínio de canteiros, né? Por empresas, você poderia colocar lá a sua marca na placa e manter aquele local. E em troca você tinha a sua propaganda. Mas esse lado ambiental também não é só este, né, do incentivo, da valorização. Este também é importante porque a gente sabe os outros tipos de impacto que podem ocasionar. Mas a gente tem, por exemplo, casos de rompimento de barragens que aconteceram em cidades que nós acompanhamos há anos atrás, o quanto uma desgraça, uma catástrofe ambiental, ela pode influenciar no lado social, nas famílias, na economia de um município, né? Que consequentemente tem clientes em outros municípios, fornecedores em outros municípios. Então isso se expande, né, como uma teia de aranha. Ele tem não só o impacto local ali no município, onde supostamente aconteceu uma catástrofe, mas em todo um raio de quilometragem que, logicamente, é calculado quando esse tipo de catástrofe ocorre. Mas nós, se somos empresas e vendemos para algum nicho mercadológico que está no município daquele, temos que fazer uma leitura dessa e vice-versa. Né? O lado social das famílias, a sua empresa, ela gera renda para famílias, ela já contribui. Mas o que mais que ela pode fazer? Como ela pode fazer? Como ela pode impactar o lado social? Quais as ações que você pode envolver? Porque se envolver como empresa